Fato, se vocês recordarem muito bem, no último domingo, nós celebramos a festa de Cristo Rei, que era o 34º domingo do tempo comum, e com ele nós encerramos então o ano B da nossa liturgia. A nossa liturgia, ela divide as leituras bíblicas ao longo de 3 anos. E a cada ano nós somos acompanhados por um evangelista, aonde trilhamos os caminhos de Jesus. Ano passado, acompanhávamos então São Marcos. Neste novo ano litúrgico então que se inicia, nós seremos acompanhados pelo evangelista São Lucas e com eles iremos trilhar o caminho de Jesus. Para nós nos situarmos então, o ano litúrgico, ele não segue o ano civil, mas ele vai sempre do primeiro domingo do Advento até o 34º domingo do tempo comum, que é também conhecido como Domingo do Cristo Rei. Então iniciamos um novo caminhar com Cristo, iniciamos uma nova caminhada com Jesus, passando por todos os acontecimentos da sua vida, a começar pelo acontecimento que estamos nos preparando para celebrar através do tempo do Advento. De fato, o tempo do Advento, ele nos prepara para 2 momentos bastante marcantes da nossa vida de fé. O primeiro deles, é claro, nos prepara para celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, porque todos nós acreditamos e professamos que Cristo é para nós o nosso Salvador. E por isso a festa do nascimento de Jesus Cristo para nós, ela é central. Ela tem igual dignidade com a festa da Páscoa, porque são 2 eventos centrais da nossa vida de Cristo. Se Cristo não tivesse assumido a nossa natureza humana, se não tivesse sido feito semelhante a nós em tudo, menos o pecado, não teria também dado a vida por nós na cruz. Por isso nós não poderíamos nunca comparar a festa do Natal com a festa da Páscoa, querendo dizer qual delas tem a maior dignidade. Elas têm a mesma dignidade, porque são eventos centrais na vida de cada um de nós cristãos, de nós que reconhecemos de fato Jesus Cristo como nosso Messias e Salvador. Mas o tempo do Advento, ele nos prepara também para uma outra vinda de Cristo, que nós muitas vezes comumente dizemos a segunda vinda de Jesus Cristo, a vinda gloriosa, quando ele se fará presente em nosso meio com todo poder e glória. É nesse sentido que nós muitas vezes vemos até algumas frases, alguns ditos dizendo Jesus está voltando, porque ele mesmo promete que voltará mais uma vez com todo o poder e glória para trazer-nos de fato a libertação. Porque o nosso destino, enquanto seres humanos, é habitarmos com o nosso Salvador, é habitarmos com o nosso Redentor. E nesse sentido, então, o Advento nos prepara também para esta vinda gloriosa de Jesus Cristo. Como hoje nos é apresentado, inclusive pelo Evangelho, na nossa liturgia, o primeiro e o segundo domingo vão nos falar da vinda gloriosa de Jesus. O segundo e o terceiro e o quarto domingo do Advento vão falar dos momentos antecedentes ao nascimento de Cristo. Hoje, de fato, no evangelista São Lucas é onde nós vemos o chamado discurso escatológico de Jesus, aonde ele fala destas realidades futuras e fala então do dia do Filho do Homem que virá para todos nós, exemplificado usando da chamada linguagem apocalíptica, pelos grandes eventos que irão acontecer. O sol, a lua irão se escurecer, os homens e as nações ficarão com medo, ficarão maravilhados com tudo aquilo que irá acontecer, mas, no entanto, vós não deveis ter medo, porque a vossa libertação está próxima. Porque nós acreditamos e professamos que na segunda vinda de Cristo, Ele irá fazer cumprir esta nossa vocação de habitarmos com Ele,
de estarmos verdadeiramente com Ele. Por isso a linguagem que aqui é usada, que como dizíamos, a chamada linguagem apocalíptica, não quer nos colocar medo para dizer agora temos que ter medo dos fenômenos naturais, temos que ter medo das realidades futuras. Não. É justamente para dizer a grandeza com a qual Jesus virá novamente para conosco. Virá mais uma vez junto de nós com todo poder e glória. No entanto, a certeza de que Cristo virá mais uma vez deve trazer para nós uma atitude, e a atitude a qual nós seremos convidados ao longo de todo o tempo do advento. É a atitude da vigilância, de olharmos o nosso caminhar, de olharmos a nossa vida e buscarmos cada vez mais vivermos a santidade, buscarmos cada vez mais vivermos aquilo que é o ensinamento da palavra de Deus em nossas vidas. E a santidade nada mais é do que, de fato, conformarmos a nossa vida à vida de Jesus Cristo, conformarmos a nossa vida ao ensinamento do Evangelho. É isso que ensina São Paulo quando escreve hoje aos Tessalonicenses. Para nós entendermos um pouquinho o contexto da carta de São Paulo ele foi e evangelizou os Tessalonicenses, junto com Silvano e Timóteo. Mas existia ali uma comunidade judaica que começa a ameaçar São Paulo, e São Paulo deve fugir então daquela cidade, deixando depois algumas pessoas encarregadas da comunidade. Passado um tempo, ele pede que Timóteo vá lá e veja como está a vida da comunidade. E Timóteo retorna para São Paulo com algumas notícias muito positivas, dizendo, olha, de fato é uma comunidade fiel, eles vivem a fé, eles vivem a esperança, eles vivem o amor, que é a caridade. Nós poderíamos pensar, então, essa comunidade já está salva, essa comunidade não tem mais progressos para fazer, mas não é isso que diz São Paulo. São Paulo se alegra, sim, com as notícias que recebe, mas recorda aos seus que o caminho de vida cristã não é um caminho acabado, mas muito pelo contrário, faz o convite para que eles possam fazer progressos ainda maiores. E o caminho da vigilância que nós somos convidados a viver neste período do advento, mas também ao longo de toda a nossa vida cristã, é recordar aquilo que São Paulo hoje recorda aos Tessalonicenses. O caminho da vida cristã não é um caminho acabado. Nós não podemos nos iludir pelo comodismo, pela mediocridade, de querermos dizer, não, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Cristo não tem mais nada para fazer na minha vida. Esse é um pensamento errado, porque nós todos os dias podemos e devemos progredir no conhecimento da palavra de Deus. Todos os dias podemos progredir na vivência desta mesma palavra. E assim o convite que faz São Paulo à comunidade de Tessalônica é feito também a cada um de nós cristãos hoje. Não devemos nos deixar levar pelo comodismo, não devemos nos deixar levar pela mediocridade, mas devemos confrontar constantemente nossa vida com a vida de Jesus Cristo e cada vez mais buscarmos fazer progressos ainda maiores na vivência desta palavra, na vivência dos ensinamentos de Cristo, principalmente quando Ele nos fala do mandamento da caridade, quando Ele nos fala do mandamento do amor, porque este é o distintivo do cristão. Se nós quisermos dizer é isto que nos caracteriza enquanto cristãos, deveria ser a vivência da caridade, deveria ser a vivência do amor, porque foi justamente por isto que os primeiros cristãos receberam o nome de cristãos. Porque lá nos Atos dos Apóstolos o povo percebe que naquela comunidade existia algo de diferente,
Naquela comunidade existia algo que chamava a atenção e exclamam eles mesmos: vede como eles se amam. E São Lucas conclui, e a partir daquele momento eles foram chamados de cristãos. E se tem algo no qual nós devemos então buscar progredir continuamente, é justamente na vivência da caridade, é justamente na vivência do amor. Portanto, nesse primeiro domingo do Advento, no qual nós somos recordados da vinda gloriosa do Senhor, no qual nós somos convidados também a vivermos a vigilância, possamos fazer presentes em nossos corações as palavras de São Paulo dirigida à comunidade de Tessalônica, não nos deixando levar pelo comodismo, pela mediocridade, não querendo pensar que o caminho de seguimento de Jesus Cristo é um caminho acabado, mas possamos viver de fato este convite para que através da vigilância e da busca constante da santidade possamos fazer progressos ainda maiores na vivência do ensinamento de Jesus Cristo, na vivência daquilo que é a boa notícia, o Evangelho que nos é anunciado.